Olá, boa tarde, meus caros, boa tarde. Hoje é dia 11 de abril, e estou aqui disposto e contando com a atenção de vocês todos para a análise da movimentação financeira. Tardio, né? Tardia essa análise, mas esse mês foi um mês daqueles, sabe? Foi uns meses. Quem está na chuva vai se molhar, né? Então, tenho recebido alguns elogios a respeito dessa iniciativa de fazer uma análise da movimentação financeira, até dizendo assim, é raro que o síndico se disponha a fazer, porque dá trabalho, né? Evidentemente, mas nada que tire pedaço de quem quer que seja. A vantagem qual é? É que qualquer um dos proprietários dos 24 apartamentos nossos, da nossa sociedade, chamada condominial, né, pode saber onde está indo o dinheiro do condomínio. Mais do que aquela síntese que a contabilidade nos apresenta, que para leigos como eu, por exemplo, depois de 37 anos de magistério, ensino superior e mais doutorado, eu não entendo aquilo, francamente. Eu acho que são títulos que escondem muitas coisas lá, que para contadores, com certeza, aquilo lá é coisa corriqueira. Para mim, não é. Então, como eu sempre tive dificuldade para entender, daí eu me sinto assim muito contente de poder contar para vocês sobre a movimentação financeira e vocês vão ver aí embaixo apresentar o extrato, né, copiado lá do Cicobi. Né? São 4 folhas e, por gentileza, imprimam, tá? Ou coloquem numa tela maior se quiser, né? Mas imprimam é legal, sabe? É interessante a gente ver a movimentação, para que não fiquemos alheios aos acontecimentos do prédio como um todo, do condomínio, na parte como pessoa jurídica, e também para que todos saibam que destino é dado, afinal de contas, é dado aos recursos. Né? Esse mês, esse Freud explica, esse mês foi um mês pesado, sabe? Mês não é queixa, só dizendo que nós, como coletividade, tivemos um mês muito cheio. Primeiro foi o final das obras do programa Se Liga na Rede, que agora finalmente está adequado, foi aceite, assim, não sei se é assim que se fala, mediante a verificação técnica do nosso condômino Ariovaldo Gagliardi, secundado pela fiscalização, por assim dizer, né, no sentido de ser um observador atento, o nosso Lorival Barcelos. E também pessoas do condomínio que olhavam, viam, comentavam comigo, comentavam com um deles, de modo que é uma coletividade que se movimenta. É bom, né? Eu acho que a participação comunitária é muito bom. E nós não é uma grande comunidade. Eu até nem gosto muito dessa palavra, está tão contaminada, mas é sim uma coletividade pequena que temos aqui. Mesmo os condôminos e sócios, portanto, desse capital, que chega aí talvez a 15 milhões hoje, valorização do córrego está astronômica, está surpreendente, né? Tem uma especulação imobiliária tremenda. Aqui nesses prédios do Dimas existem apartamentos de 2 milhões de reais. 2 milhões, imagine. E não é uma cobertura gigantesca, é um apartamento de 100 metros quadrados, 130 e poucos metros. E alguns deles estão dando muitos problemas estruturais aí, que não são graves, mas tem que infiltração, mas bom, prédio que não tem 2 anos, não tem 3 anos. Então, o final de Se Liga na Rede aconteceu a reforma do sistema de para-raios. Nós estávamos vulneráveis porque o sistema não estava funcionando, isto é, a condutividade dos cabos não era suficiente para dissipar a energia que eventualmente teria que ser dissipada por um raio que caiu lá em cima.
Nós tivemos também o fechamento com gesso, que se estendeu, né, já no final do mês, daquelas colunas onde passam os tubos, vocês viram, né? Quem é atento observou. E, felizmente, né, o fim daqueles buracos horrorosos que havia no teto, né, dos estacionamentos, que não é uma coisa mais deprimente que aquilo. Sim, é o lavabo, aquilo era um horror, aquele lavabo nosso. Então, mas agora está melhorzinho, depois eu chego lá. Então, mas melhorou muito a aparência, né? Porque a pior coisa que tem é a parede detonada, quebrada, a gente olha, está os canos tudo aparecendo, enfim. Tivemos o corte da árvore, né, da calçada, que demorou há muito tempo, embora tenha havido autorização da Carol Amorim, que é uma engenheira, já todos sabem aqui, com quem falei, um parecer favorável, que aliás devemos fazer a nossa parte ainda de plantio aí na praça, mas não acertamos ainda. Então, porque não depende só de nós, evidentemente. Temos que discutir de nós que árvore nós queremos até, né? Para compensar o corte daquela árvore da calçada. E não é fácil achar alguém que corte, especialmente raiz, essas coisas, sabe? Foi difícil conseguir. Mas também não é impossível, tanto que se conseguiu. Mas tem que sair atrás da pessoa. Houve a digitalização de todas as pranchas do projeto do inicial e original do prédio, que era uma coisa que ninguém achava. Estava no prédio. Só que estava assim, mofado, todo cheio de manchas, então foi levado para aquele Beto Plotter, especializado em engenharia, e se recuperou boa parte, né? Boa parte não todas, mas se melhorou muito a imagem com a eliminação de algumas daquelas manchas de idade, de mofo, de umidade e tal. E foi colocado, como vocês todos viram, até eu fiquei na brincadeira depois, lá no Inker, de modo que qualquer um de nós, com acesso ao Inker, pode sim acessar lá e ver, então chegar no Inker e baixar para si a planta que interessa, ou a prancha da planta hidráulica ou da planta elétrica, enfim, etc, etc. Também foi a fita de dedetização, de modo que o show barata, né? Então foi feito, olha quanta coisa, foi movimentado esse mês de março, né? Foi no final do mês, infelizmente diminuiu muito, né? A gente viu que não se melhorou, né? Daqui a 4, 5 meses temos que fazer de novo. Também está na nossa agenda a limpeza da caixa d'água, porque precisamos cuidar dessa parte aí. Não deu para cuidar ainda, mas também estamos dentro do prazo, já que na administração anterior foi feita essa limpeza. A colocação de lâmpadas nos canteiros, que estavam todas quebradas, até eu fiz um filme bem romântico, né? Bem romântico, bem bonitinho, modéstia à parte. Então, ficou bonito. E está em curso ainda um cuidado especial com o lavabo do salão de festa, porque aquele suporte para o papel higiênico estava absurdamente ridículo, todo enferrujado, uma coisa assim, que depõe contra o condomínio, né? Por R$45 se comprou um suporte daqueles de parede, está lá e pronto, é muito mais bonito. Precisa melhorar a qualidade das toalhas, que aquelas que estão lá parecem lixas, mas vamos comprar umas toalhas de papel que são higiênicas, fáceis, e uma lixeira para lá, adequada e esteticamente apropriada. Afinal de contas, não é de rodoviária, é um banheiro, é um lavabo. Sem crítica a quem quer que seja, mas vamos fazer um lavabo compatível com a qualidade do salão de festas, e as pessoas que vêm aqui não ficarão envergonhadas de usar aquilo, e muito menos nós que moramos aqui perante os nossos convidados. E finalmente não, ainda falta a poda do coqueiro, que teve que ser feita. Vocês viram aquele homem, Cachoeira, o apelido dele, e um homem de grande habilidade, né? Imagina subir numa árvore de 22 metros de altura. E retirou aquele pendão, e agora, meus caros, eu tenho virado peteca na mão do pró-cidadão versus Floran, depois volta no pró-cidadão. Olha,
Você sabe que essas coisas são complicadas, mas não são. Conhece a minha astúcia, como dizia no desenho. Era vamos vencer. E finalmente tivemos aí um gasto extra que foi aquilo inerente à legislação, que foi o salário de férias do Paulo. Neste mês o Paulo recebeu 2 salários, o salário normal de fevereiro e mais o salário das férias que começar dia 1º de abril. O salário de março, desculpe, e mais o salário de férias que foi antecipado, né, para fim de março, começando as férias no dia 1º de abril, que não era piada. Então vamos lá, feito isso, este é um resumão, né, que fiz agora, que mostra o dinamismo do nosso condomínio, que às vezes não aparece no dia a dia, porque a gente acaba não prestando atenção, ou melhor, se torna tão corriqueiro ver o pessoal se movimentando, e realmente foi um mês pesado, mas um mês de grandes conquistas. Tivemos inclusive o problema do elevador, mas isso já foi em abril, de modo que a gente vai deixar para comentar na próxima a discussão sobre a evolução financeira. Bom, com a expectativa de que tenham atendido o meu pedido ou sugestão, de imprimirem, né, por favor, vejam lá, no dia... Então, iniciamos o mês de março com um saldo de R$ 9.142,42. E imediatamente começaram despesas normais de início, o débito do salário, um vale alimentação para o nosso zelador, R$ 585. Depois vem o salário do zelador, R$ 2.114. Ele ganha mais que isso, mas como líquido, né? Mas como ele fez um empréstimo consignado, o condomínio paga a parte, cerca de R$ 140, uma coisa vai aparecer daqui a pouco, mais para frente. Vou tentar ser breve. Algumas pessoas que, embora tenham elogiado essa iniciativa, dizem, olha, vê se você faz mais rápido, né? A nossa impaciência que é por causa dos TikTok da vida, né? Então, é verdade que é demorado se eu for explicar coisa por coisa, mas aquilo que está em azul, vocês vão entender que são créditos, né? E algumas pequenas despesas são tarifas de cobrança, eu vou passar direto por cima, porque são as taxas lá do Cicobi, tá bem? Entendam bem. Bom, então estava no dia 4 de março, desculpe, o pagamento do Paulo de 2.114. Aí vem algo que se chama Vale Combustível, também é um direito, que era o antigo Vale Transporte. Vale Combustível para quem não tem para quem não tem veículo, fica achando engraçado chamar assim, mas é assim que se chama, R$ 249. Depois vem créditos, depois tarifa de cobrança, depois fornecimento de gás. No dia 6 agora, a nossa grande fornecedora aqui, que manteve, infelizmente, o valor do quilo, é vendido em quilo, do mês passado, né? Parece quase milagre, tendo em conta que a inflação está acontecendo, embora o IBGE não reconheça a amplitude, mas basta ir no qualquer supermercado se ver que a inflação está acontecendo. Qual é o valor? R$ 1.337,24. Depois vem tarifa débito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, também inerente à contratação do nosso zelador, R$ 213, que foi no dia 7 de março. Aí vem o tal empréstimo consignado, que foi efetuado pelo nosso zelador. E o condomínio paga, então, R$ 199,34, que deve ser somado, para quem se interessa, aos 2.114, que é o que é depositado por Pix na conta dele. Então, o líquido que ele recebe é 2.114 mais R$ 199,34. Aí vem os honorários da contabilidade, que está no fim da primeira folha. Infelizmente a impressora separou aqui, e é de R$ 1.568,68, que tem a ver, que esse é o que pagamos
para o nosso escritório de contabilidade, envolvendo inclusive a encadernação daqueles que podia vir em PDF, eu já falei várias vezes, enfim, tá assim. Não é tempo de mexer com isso, porque nós temos aí uma empreitada gigantesca pela frente e temos que manter muito a nossa união e mexer o menos possível no que está estabelecido, mas em certo momento o condomínio vai ter que se debruçar sobre isso. Isto é, o custo da parte dos honorários contábeis, né? Que tem sido, na realidade, meu entender, um pouco alto, especialmente agora que finalmente eles digitalizaram tudo, menos os balancetes mensais que ainda vinham impressos de moto para trazer aqui. Enfim, quando podia mandar para o PDF. Agora, mas é um bom atendimento desde que esse prédio foi entregue. A mesma empresa de contabilidade tem mantido a nossa consultoria, a nossa assessoria contábil. Aí veio o lance da manutenção normal do elevador, R$ 333,59, que é a visita regular de revisão do motor, dos cabos, enfim, equipamento que precisa estar com bastante segurança e não nos preocupar, né? Pelo amor de Deus. Ele, ainda mais a gente anda para cima e para baixo dele. Dia 11 de março, saneamento, isso é a Casan, R$ 3.050. Eu queria aqui dizer que houve, é verdade, muito calor, então as pessoas tomavam banho mais demorados, ou mais de um banho por dia. E aqui a gente vê que houve um aumento quase de 80% em relação à média dos meses passados. Não estou dizendo para não tomar banho. O que eu quero dizer é que foram R$ 3.050, crescendo em abril deu mais. Tá? E eu quero dizer assim, vou escovar os dentes, não deixe a torneira ligada, né? Se for canhoto, faz com a mão esquerda e deixa a torneira fechada. Vai enxaguar a boca, abre a torneira, não tem problema. O que não se deve deixar é a torneira correndo, a água correndo na torneira, melhor dizendo, porque ali seguramente vai uns 2 litros ou 3 litros de água, entre escovar os dentes se for rápido e enxaguar a boca. Vai entrar no box para tomar banho e aí resolve usar o vaso sanitário antes, vai no xixi, sei lá, e deixa a água correndo. Isso é muito ruim, porque o box, a drenagem de água do box é muito maior do que a torneira. Então, quer dizer, vou entrar no banho, se eu der vontade de ir no banho, fecha o registro, né, a manopla ali, e vai ser pronto, se resolve. Então, depois volta e abre, tá? Ninguém está querendo chegar ao exagero que se faz na Europa, né, porque o preço da água é caríssimo, imagina, né, na Inglaterra, na ilha da Inglaterra, né, na Escócia não sei, mas na Inglaterra eu sei que 97% da água é reciclada, pela falta de água potável. Então, recicla-se. E isso torna caríssimo o processo. E lá é medida, cada lugar tem o seu medidor. E aí, em hotéis, que eu sei, eu não fui em hotel assim, mas eu sei que há hotéis que tem até um medidor. E quando chega ali, você paga, bota a ficha, dá tantos metros cúbicos, desliga e você fica todo ensaboado embaixo do chuveiro. Bota mais uma ficha, bom, você se enxágua. Então, nós não temos isso, felizmente. O Brasil é um país riquíssimo em água doce e não é cara a nossa água, só relativamente, né? Então, acaba sendo um consumo meio alto. Mas não estou dizendo para chegar como na Europa, que a pessoa abre, se molha toda, pega a sua esponja, o seu esfregão, sei lá, a sua bucha, né? Antiga bucha, para quem não sabe, é aquilo que se, né, dá na cerca lá. Se lava e aí se enxágua. Não precisamos chegar a esse ponto. O que nós devemos evitar é o excesso de consumo. Por exemplo, ligou e vai no banheiro fazer xixi. Enquanto isso, fica lá aquela coisa correndo. Evitar isso, por favor. É uma questão de senso de coletividade, né? Não vai crítica a ninguém aqui, obviamente, tá? Mas chegou a 3.050, né? O que chega mais ou menos a 8% do nosso orçamento aqui.
tá? do nosso custeio, tá? Com água. Aí veio a operação do corte da árvore na calçada, né? Foi um homem que trabalha no Corpo de Bombeiros e que é especializado e é conhecido na região, custou R$250. Depois, água mineral, que débitos anteriores que estávamos devendo. A água mineral é aquela coisa enorme que tem lá dentro do salão de festa, que aliás precisa comprar. A última vez acabei enchendo no filtro aqui de casa, porque o rapaz estava com sede e não dava tempo de esperar. Então, que não tem nenhum problema. Agora, então foi o pagamento de débitos anteriores que estavam lá, aspas, e fazendo um trocadilho, estava engarrafado, né? Deu R$108 esse pagamento aqui, coisa pequena. Vamos seguindo em diante. Aí eu fiz a aplicação, aí houve créditos de 19 mil, depois de 3.469, não vou passar direto sobre isso. Houve a aplicação, que nós temos que aplicar 10% como fundo de reserva lá nos nossos fundos, que hoje estão em... Lamentavelmente eu não tenho aqui, mas eu posso colocar depois a foto. Estava em R$230 mil as nossas economias, tá? Estava aplicado em RDC, que foi a melhor que a gente conseguiu para não ter um monitoramento constante, que não temos nem gente. Um dia o condomínio poderia ter um comitê de 2 ou 3 pessoas que fosse olhar de perto esses investimentos para que se conseguisse um rendimento melhor. É possível até no Tesouro Direto, que é bem seguro, né? Então, não em tudo, mas é seguro melhor do que esses fundos de investimento em variáveis, né? Então, 10% do montante para o fundo de reserva e 15% para o fundo de melhorias. Isto é, nós temos uma obrigação que consta na nossa convenção de condomínio de economizarmos 1/4 da nossa receita mensalmente. Temos feito isso, né? Depois vem a mensalidade da ANJA, 1.155, Associação de Moradores de Jardim Albatroz, que tem, ultimamente, vocês viram esses dias atrás, ontem, né? Antes de ontem, que a segurança nos dá um conforto, né? Tem muitas câmeras aí, é monitorado naquela casinha que tem ali já perto da entrada do Parque Linear. Se vocês olharem pela janela, e pode olhar, né? Nós somos contribuintes e munícipes, dá um monte de telas lá, às vezes não tem ninguém olhando, é verdade, mas fica registrado. E o vigilante transita, 2, né? Um cada noite, transitam na medida que vem movimentação estranha, ou, como foi pedida esses dias atrás, antes de ontem, deu uma atenção especial para nós que estávamos com a garagem no escuro por causa do problema daquele sensor fotocélula que chama. Então, 1.155 para a ANJA. Depois veio o DARF. O DARF que é vários tributos federais que são cobrados pelo governo federal para que a gente exista, sabe, como pessoa jurídica. Não é para o Paulo, isso é para nós mesmos. Basta ter um CNPJ, você tem que pagar. São R$970,05. Parte da nossa existência como contribuintes para o Estado funcionar. Depois, dia 15 de março, meus caros, vem o recolhimento de imposto sobre serviços, que eu botei erroneamente como QN, não é. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, está errado, não existe mais isso. R$122, felizmente bem mais baixo, mas essa contribuição sobe para mais de 1.000 se nós somarmos ambos para os entes públicos, e que quando volta, sob a forma de um bom fornecimento de segurança, sei lá, equilíbrio de abastecimento, sei lá, organização do Estado, é que a gente acha que é muito bom. Acho que particularmente, mas é um chorão aqui, que nós pagamos excessos de imposto perante aquilo que nos retorna, mas também é um leigo na gestão pública que está falando. Aí vem a Celesc. A Celesc, R$432, mostra que o uso das lâmpadas LED tem funcionado bastante para economizar. Manter um condomínio desse aqui durante 30 dias, com uma boa iluminação que nós temos à noite, até às vezes em dia nublado, e essas lâmpadas que acendem e apagam quando a gente transita embaixo, tem resultado numa economia bastante
vamos ver, lá no meu consultório, eu gasto lá 2/3 disso aqui. Mas lá fica ar-condicionado ligado direto, porque tem muito sol, mas é barato para um prédio de 4 andares com 24 apartamentos, mais área social e iluminação de jardins. É um custo bastante aceitável. Aí vem material de limpeza que foi necessário, R$ 617, que envolve, enfim, todo o material que é usado, sabão e detergente, e sacos para limpeza, aí não tem como fazer, né? Diferente. Aí vem os R$ 200 pagos para a digitalização dos documentos do condomínio, aquelas plantas lá, chamadas pranchas das plantas, muitas plantas, dos andares, do piso, do telhado, etc, etc, do condomínio. E está, como disse, lá no Winker, para todas as pessoas que têm acesso e quando precisarem furar uma parede, é importante dar uma olhada lá, ou para qualquer outro motivo. Estou tentando acelerar, não ficar muito cansativo. Beto Plotter, digitalização das pranchas do projeto do edifício, R$ 200, desculpa. Aí vem a aplicação em RDC, isso aqui são os 15%, R$ 2.970, que são os 15% do nosso fundo de melhorias. Esses números não são calculados por mim, vieram do escritório de contabilidade, tá bem? Aí vem a aquisição da lixeira metálica que vocês viram lá embaixo, ao lado do sofá. Eu comprei, fui lá, pesquisei em várias dessas empresas que fornecem esse material, passei até no Angelone, mas eu fui na empresa, essa chama-se Zeus, que é uma especializada, fornece extintor de incêndio, material, enfim, coisas para condomínios. Gostei bastante dos preços deles. Lixeira metálica que ficou em aço inoxidável lá na entrada, ficou bonita, pelo menos para mim, para o meu senso estético. E mais material para zeladoria. Neste caso é aquela placa assim, escrito piso molhado, cuidado. Porque acho que o condomínio tem a obrigação de informar as pessoas que estão passando que o piso está escorregadio. Até porque, se não houver esse aviso, nós somos responsabilizáveis por falta de advertência. Isso tem sido, até o substituto do Paulo, ele não tem usado. Ainda hoje eu conversei com ele para ele usar. O Cícero, muito boa pessoa, muito atencioso e educado. Bom, aí vem o pagamento de antecipação de férias do Paulo Matos, nosso zelador aqui contratado. R$ 3.131,98 é lei, ele tem que seguir e recebeu aí pelo Pix dele. Bom, aqui entrou, no dia 19 de março, entrou o pagamento do conserto dos para-raios. Isso não foi retirado, acho que não foi retirado do nosso fundo de economias, né? Do fundo de reserva mais o fundo de investimentos, de melhoria, fundo de reserva mais fundo de melhorias. Não foi retirado, foi pago o caixa do condomínio, né? O diário, o livro caixa. R$ 7.392 pagamos à vista, tivemos um desconto, seria parcelado. Entendi que, tendo em conta que temos uma obra enorme pela frente, melhor a gente se livrar logo. Se a gente pode pagar, pague, se a gente sai da nossa consciência, essa preocupação, e ficar todo mundo feliz. E temos também a garantia da eficiência do sistema que ele manterá, o prestador de serviço. Onde é que eu estou aqui? Desculpe. 7.932. No dia 21 entrou dinheiro, no dia 22, também no dia 22, houve a emissão das luminárias das lâmpadas, dos jardins das garagens. São bonitas aquelas luminárias ali. Procurei manter a mesma qualidade com a vantagem de colocar um andar a mais. Havia só 2, comprei de 3 no Secanela, que foi o melhor preço que consegui para luminárias com o mesmo estilo. Ficou bonito. R$ 1.055 por 6 luminárias.
né? Mais as lâmpadas também. Procurei comprar aquelas lâmpadas de LED brancas, que eles chamam de brancas amarelas. Por quê? Porque as brancas, brilhantes, elas dão um jeitão meio de churrascaria, né? Que tudo bem, nada contra, mas aquele é mais acolhedor. Este é um prédio residencial, não é uma empresa comercial, é uma empresa, então tem que ter, no meu modo de entender, uma iluminação que seja compatível com o acolhimento. As lâmpadas brancas, olhem para as paredes, para os muros, vocês vão ver a diferença de tonalidade, como essas lâmpadas dos muros iluminam bem, mas são muito agressivas, no meu modo de entender. As outras iluminam bem também, mas de um modo diferente. E tem a mesma durabilidade e a mesma quantidade de lumens. Vou olhar a garganta aqui. Dia 22, dedetização contra os insetos da dedetizadora Casa Grande. Conseguimos um bom preço de R$330, tendo em conta, inclusive, a qualidade do serviço, que eu até gravei, está lá no... Se quiserem ver, é legal, vão lá no canal do YouTube, põe lá Espaço Piacentini, estão lá todos esses videozinhos da nossa vida aqui, das nossas obras, inclusive esse aqui irá para lá depois que vocês assistirem, e eu terminar de gravar, vocês assistirem. Espero, né? Então, ficou bem bom, né? Depois foi mão de obra da troca da válvula do lavabo, que estava há tempo quebrada, não estava perdendo água, mas era uma loucura, não funcionava direito aquela válvula. Eu, como nunca usei lá, para mim era novidade. O Paulo que me avisou, fui lá ver e realmente tive que comprar a válvula. E a válvula, mão de obra para trocar a válvula foi de R$180. A aquisição da válvula está aqui embaixo. No dia 25 também, mas entrou mais embaixo. R$175,75. Eu verifiquei os preços, nessa faixa mesmo, não fomos explorados e nem tivemos vantagem nenhuma. Aí veio o serviço de jardinagem, que fazia tempo que não fazia esse rapaz, que tem tradicionalmente oferecido serviço a preços bem bons e muito atencioso, e de modo que foi feito o serviço de jardinagem. E nós estamos pedindo que ele deixe crescer essas plantas que estão imediatamente encostadas nos muros, para dar uma roupagem verde nos muros, não é? Quanto mais concreto e menos vida natural, mais ansiogênico é o lugar, sabe? Porque nós nos ressentimos entre tanto vidro e tanto cimento e tanta luz e tanto asfalto. Nós somos seres mamíferos, não crescemos, não nascemos nesse contexto, nós crescemos lá nas árvores, depois cavernas, depois fomos nômades e depois fomos sedentários, de modo que a gente, como coletividade humana, de modo que a gente tem uma afinidade como espécie muito grande com o mundo natural. E se a gente pode, sim, ter o contato com o verde, não apenas ajuda na fotossíntese, na eliminação da carbonização da atmosfera, com a descargas dos carros, e a gente tem aí a purificação do ar, né? Então, além da parte estética, que certamente é melhor do que ver um paredão amarelo. Mas é necessário ter o paredão, mas a gente pode cobrir com verde, né? Está subindo e a vegetação até atingir a parte superior, e aí vai ser podada ali. No dia 25, já falei, foi a aquisição da válvula. Estamos chegando no dia 26 já, e temos aqui a poda do coqueiro do salão de festa. Olha, é impressionante aquele rapaz. Ele tem, eu acho que ele deve ter um parentesco com os povos originários, até porque ele frequenta esses lugares onde moram essas pessoas aqui, perto de São Miguel, em Biguaçu, também ali no Morro dos Cavalos, né? Acho que é Morro dos Cavalos, é Morro do Boi, sei lá. Depois de Palhoça, tem uma outra comunidade indígena, ele frequenta, acho que ele tem parentesco, né? Esse rapaz. E ele tem grande habilidade. Vocês, quem não viu e tiver curiosidade, dê uma olhada lá no nosso canal que tem lá. E terminou
o mês, e nós terminamos o mês com o valor de R$ 4.237,27. Um saldo positivo, virando para o mês de abril com esse saldo. De modo que aí, a partir daí começou novo mês. E aí começou, eu procurei coordenar o pagamento do salário de março do Paulo para o dia 5 de abril, porque para o dia 5 de abril já teríamos entrada das nossas contribuições, inclusive da minha, que você sabe que eu entendi, e é perfeitamente possível para a minha família, desculpe, abrir mão da isenção, né? Então, também contribuo com maior alegria para que nós façamos avançar a qualidade de vida na nossa uma pequena coletividade. Desculpem. E tivemos um bom mês, muito produtivo. Vocês têm acompanhado, o esforço é grande e vamos sim continuar unidos para que tenhamos esse belo lugar onde a gente vive, né? Do lado dessa belíssima praça, agora super iluminada, com segurança. Do lado aí do Parque Linear, com aquele Spot Market, né? Tudo em inglês. Então, enfim, perto de hospital, é um dos melhores lugares do mundo, né? Então, em breve, eu vou convidar os proprietários para uma reunião da velha Comissão de Valorização do Condomínio, que é uma comissão informal, para nós tratarmos das propostas que já chegaram. O nosso condomínio Ariovaldo já fez contato e já atualizaram valores, de modo que nós temos 3 propostas para que nós analisemos nessa reunião que em breve, talvez a semana que vem, se possa fazer. Eu não me lembro o dia, e não sei porque eu estou usando o celular aqui, teria que ver a agenda. Mas talvez na quinta-feira, semana que vem, para prepararmos depois da nossa discussão, da nossa deliberação, para chamar uma Assembleia Geral, porque a despesa vai ser alta e nós precisamos fazer essa despesa sempre amparados na lei e na conformidade de todos nós, pois que ninguém é dono do condomínio individualmente, nós somos donos como coletividade. E é um patrimônio considerável, né? Para fazer uma comparação meio boba, se nós tivéssemos lá na XP ou numa agência dessas aí qualquer, ou no Tesouro Direto cerca de 14, 15 milhões, talvez até mais, aposto que nós olharíamos toda semana ou todo mês quanto que rendeu aquilo lá. E é o nosso patrimônio, aqui em vez de estar rendendo, está depreciando. Os outros estão crescendo e o nosso está depreciando. Mas não está depreciando tanto, que está havendo uma valorização, sim. E com essa reforma que virá, com a impermeabilização completa das paredes, das fachadas, das 4, e a pintura, e também o fechamento das gretas que existem, substituição desses tubos que estão aí nas sacadas por chapas de vidro, modernizando a aparência, chamado retrofit, que é assim que chama, para mim é novidade, eu chamo de fachada. Então, o Larival chama de pintura. Então, a gente, enfim, são palavras diferentes para a mesma coisa. E depois, a colocação das brises, outra palavra em inglês, que são aqueles revestimentos metálicos para, retirando as caixas de todos os condicionadores de ar, lá de fora, a gente vai ter a composição de um layout muito atualizado para o nosso condomínio. Vai ficar muito bonito, com a colaboração de todos e com a união de todos. Quero elogiar o convívio pacífico e fraternal que nós temos conseguido no prédio. Tenho notado que as pessoas estão bastante simpáticas umas com as outras, e isso é muito bom, porque somos parecidos. Nós somos muito mais parecidos do que diferentes, porque fazemos parte de uma mesma coletividade, da mesma classe média, nós somos pessoas de boa cultura, nós somos pessoas que estamos partilhando aqui um dos melhores lugares da cidade e talvez do país.
né? Eu não vou exagerar que é do mundo, mas de qualquer maneira, é assim um dos mais belos lugares para quem viajou bastante sabe que é um lugar incomum aqui. Aliás, as pessoas pagam para vir para cá. Então, meus caros, agradeço a atenção. Este aqui, terminando, é um tempo onde se avaliou a movimentação financeira do mês de março de 2024. Desejo a você, nesse dia 11, eu não sei que horas são, mas é fim da tarde, desejo a vocês uma boa noite e agradecer a vocês este tempo de paciência de ouvir o síndico falar sobre a movimentação financeira. Tchau. Boa noite a todos.